Estou um pouco preocupado, gente, com um possível não entendimento nosso no campo da esquerda reflexiva a respeito dessa história da Deolane, do Gustavo Lima. Até estou preocupado porque o volume de notícias, digamos assim, centralizadas no aspecto policial é tamanho, e a completa falta de análise sociológica e filosófica também é tamanho, que eu temo que a gente passe por este problema como mais um problema de cadeia ou não cadeia, de prisão ou não prisão. Este é um iceberg, né? A ponta dele, Gustavo Lima, Deolane, um juiz decreta prisão, um desembargador tira, os ricos, né, simplesmente se dão ao luxo de comprar um iate, levar um governador, levar uma pessoa do STF para um aniversário num iate. Aí bandidos que estão ali juntos são aconselhados pelo próprio Caiado, governador, a ficarem no local. Quer dizer, tem um aspecto novelesco, de novela policial, que se mistura um pouco com a política, que pode fazer com que a gente morra na praia. E hoje, além desse aspecto policial, teve o fato de que o Lula reconheceu no discurso no exterior que o problema das apostas é de fato um problema. Então hoje teve uma reunião no Ministério da Fazenda. O Alckmin coordenou uma reunião de vários ministérios a respeito da regulamentação das bets. Por outro lado, o Banco Central soltou uma nota mostrando que as pessoas mais pobres estão se endividando e fazendo transferência do Bolsa Família para essas bets. O Lula na ONU diz que o cassino está na mão de cada um, né? E logo, logo cada cozinha tem um cassino, e o Brasil sempre foi contra jogos de azar, então precisa regulamentar. Bem, veja que a gente foi para dois planos, não é? Um plano é o plano policial, outro é o plano político. Mas para a esquerda reflexiva, gente, é pouco. E eu vou voltar a lembrar vocês que esta onda de jogos de azar, ela não é alguma coisa do momento. Ela pertence a uma transformação cultural que precisa ser melhor analisada. Ela pertence a uma transformação do capitalismo nesses 40 anos. O brasileiro está com uma potencialidade para o vício. E não só o brasileiro. E essa potencialidade para o vício da jogatina, ela está articulada à preponderância do capitalismo financeiro sobre o capitalismo de produção. Se nós não considerarmos isso, gente, nós vamos ficar nas notícias policiais
e no máximo nas notícias políticas, e não vamos conseguir entender a profundidade do fenômeno. Nós estamos há 40 anos, gente, já. Esse é o problema. Passou muito depressa. Nós estamos há 40 anos que o que se ensina, o que o capitalismo ensina para cada uma das pessoas que vive em seu contexto, é que ele pode né, e deve sair do campo da exploração do trabalho. Veja que coisa interessante. Até os anos 70 e 80, as esquerdas lutavam para que o trabalhador se libertasse do trabalho alienado. Hoje, a gente está lutando para que o trabalhador tenha orgulho do seu trabalho, porque ele não tem mais orgulho do seu trabalho, simplesmente porque o trabalho deixou de ser um componente de valor moral na sociedade. Todo mundo precisa de emprego. Quando o desemprego, o índice de desemprego cai, o país melhora. Ninguém quer ficar desempregado, mas o valor do trabalho já não importa mais para a cultura do capitalismo, porque não é ele mais que dá condições para a exploração. Os ricos optaram por fazer o dinheiro gerar dinheiro. Optaram pela compra de papéis, optaram pelo crescimento do capital através do capital fictício, capital a juros. E ensinaram para toda a sociedade, através da prática deles, que isto é a vida de cada um. A vida de cada um é encontrar um meio de participar de alguma jogatina. É como se o mercado financeiro, né, desse o tom para a vida de cada um. E aí, a classe média começou a fazer aplicações, e começou a querer participar daquilo que os ricos ensinaram ela a participar. As classes mais baixas, incentivadas à mesma coisa, e não tendo a possibilidade de fazer qualquer aplicação, optaram pela aplicação dos jogos de azar. É este o caldo de cultura que nós estamos vivendo. A questão toda, gente, é em que medida a gente consegue fazer com que a atividade que era meio volte a ser meio e não fim. Atividade meio. O que é uma atividade meio? O financiamento. Você comprar um título do governo, o governo pegar o seu dinheiro para fazer um desenvolvimento, ou você, com a sua empresa, emprestar dinheiro numa agência ou num banco, fazer um financiamento. Isso é meio para que houvesse a produção. E num prazo de 40 anos, isso começou a se transformar no fim. O sujeito compra um título para vender o título, por sua vez compra uma dívida para vender a dívida, o sujeito faz um contrato para poder ter um derivativo, aí ele vende o derivativo. Em outras palavras, o dinheiro aparece a partir de uma situação na qual ele não invoca e não evoca mais a produção da mercadoria. E isso é feito por máquina. Isso, né? Não se conta para a classe média e para os pobres que isto é feito por máquina. Ou seja,
Só ganha no mercado de aplicações quem tem os maiores computadores e, portanto, quem consegue extrair maior energia para sustentar os maiores computadores. Mas, não contando isso e incentivando a prática de que há um truque na sociedade pela qual se fica rico, e se aponta os milionários, o aparecimento dos milionários para tal, você recria na consciência popular o velho conto que fez sucesso nos anos de 1500 do Fortunato. O Fortunato era um rapaz que tinha uma bolsa milagrosa. Ele gastava 40 moedas, reaparecia 40 moedas. E quando este caldo de cultura do capitalismo financeiro se espraiou, e agora se espraiou de vez, você tem aí o fenômeno não só das jogatinas, mas daqueles que parecem estar contra as jogatinas, mas estão a favor da ideia de que existe educação financeira. Então você tem de um lado as bets, mas de outro lado você tem um Edu Tonteira, um Zezé Preto, entendeu? Aqueles que acreditam que eles vão, né, poder levar o banco e as agências de financiamento para o interior da periferia, para as favelas, para os pobres, e que isto vai salvar todo mundo. Quando, na verdade, este é o cemitério de todo mundo, inclusive o cemitério do próprio capitalismo. Se nós não tivermos esta clareza, pelo menos no âmbito da teoria, nós mesmos da esquerda reflexiva vamos colaborar com os Edu Tonteiros e os Zezé Pretos da vida para levar todos os trabalhadores a participar acriticamente do crescimento do mercado financeiro como atividade fim. E aí, meu amigo, livros como esse que a gente está pretendendo lançar, estamos trabalhando nele, Capitalismo 4.0, livros como este que já saíram do professor Eleutério, Capitalismo no século XXI, ou do Ilan, Introdução à Financiarização, ou livros do Dalbor, ou livros da Mazzucato, como, né, o Valor de Tudo, ficam para quem? Ficam para um pequeno grupo de estudiosos e sem capacidade de a gente se movimentar politicamente para mudar as coisas. Então veja que a gente precisa ter clareza, mas a esquerda reflexiva precisa ampliar esse debate. Todos da esquerda reflexiva precisam participar e entender esse debate. Para não fechar o campo de entendimento na ideia de que, bom, vamos prender a Deolane, prende o Gustavo Lima, na verdade eles não vão ser presos porque são ricos, a gente regulariza as bets e pronto, tá tudo às mil maravilhas. Não tá nada às mil maravilhas. A hegemonia do neoliberalismo na prática de cada um é a prática do mercado financeiro. Tudo está sendo levado para o interior de pacotes que são vendidos para você fazer a aplicação. Dentro desses pacotes tem faculdade particular vagabunda, casas de aposta, arma, por aí vai. E o próprio Estado começa, né, ele próprio, né, a criar uma dívida para fazer política social
E esse dinheiro da política social vai para o campo das apostas. Então, veja só, ele participa da grande aposta né, que é o mercado financeiro, e financia a pequena aposta, as bets, onde os pobres perdem o dinheiro. Olha, né, como esse ciclo é perverso. E não adianta, gente, não adianta dizer que esta financiarização não criou não está criando essa mentalidade de jogo, porque nós já vimos o jogo no Brasil crescer, né, e a gente poder regrá-lo. Mas agora nós estamos vendo ele crescer e a gente tem dificuldade de regrar. Porque está arraigado nas pessoas. Está arraigado. Ninguém é uma pessoa que tem orgulho de dizer: eu sou trabalhador. As pessoas perderam essa referência. Tanto é que a política mingou em relação à frase eu sou trabalhador. Não tem mais nenhum significado. E na vida prática também não. E nas escolas, tem gente que diz que tem que ter educação financeira. Tem que ter economia. Quero saber como é que o excedente é expropriado pelos ricos. Mas educação financeira não. Porque está articulada, né, já a ideia do capitalismo financeiro. Ou do capitalismo financeirizado. Então eu estou chamando a atenção de vocês para que a gente, pelo menos na esquerda reflexiva, pelo menos esse 500 mil que está conosco, não leia Gustavo Lima e Deolane foram decretados a prisão e tal, como alguma coisa que termina no vamos regular as bets. Não. Vamos voltar a fazer uma discussão profunda sobre o tipo de capitalismo que nós estamos incentivando e o tipo de mentalidade e o tipo de comportamento prático que nós estamos incentivando. E veja a quantidade de coach, a quantidade de gente ligada a esse tipo de atividade, da riqueza fácil, você tem nos meios de comunicação hoje em dia. Inclusive convidados para serem colunistas. Não é à toa que apareceu um Marçal. Não é à toa. Apareceu um Marçal. Não é à toa que, que o bolsonarismo tenha dado margem para um Marçal. Não é à toa que o próprio coach tenha aparecido para ser candidato. É isso, gente. Daqui a pouco a gente volta.